sentimento é de indignação. Isso é uma insensatez, tá certo? Que é inadmissível e inaceitável qualquer gesto nesse sentido. As pessoas têm que saber que têm que superar dificuldades com a sua capacidade política de articular junto ao Congresso Nacional, ao Supremo, ao TCU e criar metas para o país desenvolver. Então, o país, o que tem acontecido ultimamente, nos últimos presidentes, é que tem se perdido, tá certo? Em factoides que se criam, outros fatos que também eles criam para desviar o assunto do país. E o país, cada vez mais, perdendo espaço internacionalmente, cada vez mais a população à espera de um país que tenha uma capacidade produtiva maior, uma renda per capita maior, um IDH maior, uma capacidade de poder produzir cada vez mais, e aí não é pauta do governo. Pessoal, quero deixar mais uma entrevista com o governador Ronaldo Caiado, onde ele foi na Band dar essa entrevista com esses 4 apresentadores, onde ele vai responder todo tipo de pergunta, até mesmo aquelas tendenciosas. Ele vai falar sobre as eleições de 2026, vai falar sobre esse desgoverno e vai falar sobre a vergonha que esse governo está fazendo o Brasil passar diante dos olhos do mundo. Quero trazer essa entrevista para vocês, mas antes, se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha e vamos assistir esse conteúdo agora. Até hoje vocês não viram nenhum programa do governo. Eu não tenho nenhum programa, eu não tenho nenhuma proposta. Ele está recuperando a proposta do PAC, totalmente desconectado com a realidade do Brasil. E nada disso acontece. Ele se fechou dentro do PT, ele está mostrando aí. Ninguém sabe o que ele quer, o que ele propõe, a que ponto ele vai chegar. Acabouço fiscal já foi para as calendas gregas, ou seja, era o zero, tá certo? Já está com mais de 230 bilhões de déficit, ampliando enormemente a informalidade no Brasil. E é cada vez mais avançando no bolso do cidadão para querendo cobrir todos os gastos que tem sem uma meta, sem um estudo para poder saber o que ele quer atingir. Então é um governo à deriva. Essa é a realidade. O que é o Brasil hoje, né? É a maior capacidade de produção do mundo. Tá? E de repente agora tem alguns esquerdistas neoconvertidos que agora botam uma camisa amarela e realmente, de repente, querer dar aula para mim, entendeu? Falei, rapaz, em 1986 eu não vi você de maneira nenhuma. Naquela época era uma luta nossa, que começou com o DR em 86 e em 89 eu fiz minha primeira candidatura a presidente da República. Mas como é que fica essa direita agora? O senhor é candidato em 2026. E como é que você está vendo isso? Bom, eu vejo como sendo um momento, e você sabe, que todos nós fazemos nossas reuniões, articulamos nossas conversas, vemos pesquisas, tá certo? De 3 em 3 meses nós nos reunimos, tanto eu quanto o Ratinho, o Eduardo Leite, o Tarcísio, o Zema, tá certo? Com os nossos presidentes de partidos, nós conversamos. Agora, Mitre, vamos ser realistas, nós já temos muitos anos na política, certo? Essa tese de você achar que você vai construir uma candidatura única em 2026 é uma coisa hipotética. Mas, na verdade, com tantos bons candidatos que tem, tá certo? Todos nós aí temos partidos que é condicionante para você ser o candidato. Eu acredito que muitos vão se colocar. E aquele que chegar ao segundo turno, eu tenho certeza que terá o apoio dos demais. Não dá para você agora dizer que, ora, só vai ser A ou só vai ser B. Não. Eu, por exemplo, você aqui no preâmbulo aqui já disse que já me coloquei como pré-candidato a presidente da República, e é verdade, certo? Eu tenho uma experiência de gestão e capaz de assumir atitudes firmes em momentos críticos, quando assumi um Estado bloqueado no Tesouro Nacional, capaz de ser intraday, sem poder fazer um centavo de empréstimo, tá certo? Com a dívida emergencial imediata de fornecedores e salários atrasados de 6 bilhões e 800 milhões e uma dívida consolidada de 17 bilhões de reais.
o que se gastaria em torno de 13 a 14 meses da arrecadação toda do Estado para você pagar a dívida. Hoje é um Estado governado por nós, que tem ali, tá certo, um caixa de 15 bilhões de reais em caixa, tem uma dívida consolidada de 27 bilhões, eu gasto 3 meses de arrecadação para quitar 100% da minha dívida. Então, esse é o resultado de um Estado que, ao ter equilíbrio fiscal, tá certo? Ao ter responsabilidade, combater corrupção, saber priorizar o dinheiro público, esse país, olha, posso te dizer, Goiás é um fenômeno, é uma capacidade de crescimento. Eu cresci no mês de setembro 8%. A direita não tem candidato demais e a esquerda de menos? Isso não acaba jogando a favor daquele que é único do outro lado, governador? Não vejo essa tese num primeiro turno, não. Eu acho que no primeiro turno. Se você buscar a eleição de 2024, você tira boas lições dela. Essa eleição de 2024 mostrou que o governador ou o prefeito, bom gestor, ele faz o seu sucessor, ou ele se reelege. Você vê que agora o cidadão está incomodado. Ele quer chegar em casa, ele quer poder ir para o ponto de ônibus, não ser assaltado, ele quer poder transitar com a família e não ter sua casa e nem sequestro, ele não quer ter sua propriedade rural invadida, ele não quer participar de estar lá dentro de um banco para ser assaltado, um carro forte para ser explodido. A pessoa hoje, ele quer uma outra coisa, ele está vendo que essa polarização nós fizemos foi o quê? Perder para o Vietnã, perder para o Camboja, perder para a África do Sul, perder para a Índia. Enfim, nós estamos numa condição que é medíocre. Se nós imaginarmos o potencial de um país que, ao invés de cuidar de assuntos relevantes, ele fica exatamente desviando o foco, porque não tem coragem de assumir uma reforma administrativa, não tem coragem de assumir uma reforma da Previdência. Onde é que você vai chegar numa reforma tributária dessa que já vai para mais de 30% IVA? Hein? Enfia na mão no bolso do cidadão? É isso? E aí você vem com o tal do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Não é nada, é blefar. O que é que nós queremos do próximo presidente? O próximo presidente, ele quer ser presidente da República para cuidar da sua reeleição, ou ele quer ser presidente da República para responder os problemas da sociedade? Ali. Como é que está a segurança pública do cinegrafista aí? Como é que ele chega em casa? Hein? Como é que está a situação dele no atendimento de saúde? Como é que está a situação dele de oportunidade de emprego? Como é que está a realidade dele hoje em poder amanhã ter uma aposentadoria e receber? A que ponto nós estamos levando um Brasil que vai chegar ainda no governo Lula com 80% do PIB nacional endividado? Você tinha Lava Jato, você prendeu muita gente, daqui a pouco você soltou todo mundo. Então, eu acho que nós precisamos aqui, no Brasil, tá certo? E desde que esse governo começou, nós só estamos discutindo anistia. Não tem nada, pauta nenhuma do governo. Quer dizer, ele transforma o Brasil numa discussão de anistia. E o povo? E o povo não está nem aí para o povo. Então você não pode comparar num processo de vandalismo, tá certo? Que eu também já assisti como deputado federal, o MST entrar dentro do plenário da Câmara e destruir nosso plenário, tá certo? Destruir o saguão da Câmara, tá? Destruir o gabinete do ministro da Fazenda. Então, isso tudo é um processo de vandalismo. Quem foi que os orientou? Esses sim deverão ser julgados e penalizados. Agora, os que foram usados como massa de manobra, não tem porquê você pesar a mão em cima deles, sendo que em outras circunstâncias, tantas depredações foram feitas e essas pessoas usadas como massa de manobra não foram penalizados. Então, preciso deixar isso bem claro. Segundo lugar, a posição do presidente Bolsonaro, tá certo? Eu sou um homem que não tolero achismo, né? Nós tivemos a prisão do Lula, depois o Lula foi solto, depois o Lula foi candidato e hoje ele é presidente da República, certo? Então nós estamos com uma situação que está aí. O que vai ser, o que o Supremo vai decidir? O
certo? Então vamos aguardar a decisão do Supremo. E diante da decisão do Supremo, nós vamos ver se essa decisão ela vai ser realmente de uma posição de realmente ter dados para levá-los para a prisão, ou se dará a oportunidade para eles se defenderem até o julgamento final daquilo que está sendo colocado. Você não vê o Brasil pautar nenhum tema relevante. A política brasileira não pauta temas relevantes. Tá certo? Quer dizer, você precisa saber como você vai governar. Como é que você vai alcançar o equilíbrio fiscal? Como é que você vai alcançar o déficit zero? Quando é que você vai estimular o empresário a investir no Brasil? Como? Se você bota 30% dele só no IVA, é preferir botar, aplicar num título qualquer do Banco Central e deixar ele lá. Eu nunca vi um país constituído por entes federados, tá certo? Ter toda a sua arrecadação concentrada em Brasília por conta de um comitê gestor para distribuir mesada para governador e para prefeito. Nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Tá certo? Nunca vi. O Brasil iniciou essa modernidade. Aquilo que havia sido prometido pelo governo federal de déficit zero está com mais de 240 bilhões de déficit. Hoje eu sou o primeiro lugar no IDEB em Goiás. Tá certo? Mas longe de ser aquilo que eu desejava ser. Tá bom? Eu sou primeiro lugar no IDEB com média 4,88. É o que eu falo para os meus alunos. Certo? Eu sou uma pessoa que vou junto aos colégios e participo das reuniões. Está na tela lá, governador, os números O motivo, essas escolas que fazem alfabetização na idade certa. Tá certo? Quando eu peguei o estado, 70% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental eram analfabetos. Não sabia ler, escrever nem interpretar. Por que que o aluno não vai para a escola em Goiás e no Brasil inteiro? Primeiro porque a sala está toda depredada, a comida que é serviço em Goiás tinha o tal do turno da fome, a pessoa não recebia nem aquela merenda que tinha no meio-dia, tá certo? A sala quente, sem ar-condicionado, a quadra de esporte toda quebrada, tá certo? Então, quer dizer, eu investi mais de 8 bilhões de reais só para recuperar meus colégios. Meus alunos, todos, desde do tênis, a meia, uniforme, a mochila, o material didático, o Chromebook da Google, tá certo? Laboratório de Física, Química, Biologia, Informática, em 28 cidades, robótica, entendeu? Então, o aluno se sente valorizado. E como eu tinha uma evasão muito grande, o governo federal copiou de mim. Agora um tal de pé de meia. Em 2021, eu já criei a Bolsa Estudo. Para cada aluno do colégio, do ensino médio e o 9º ano do ensino fundamental, eu dou R$111 para ele. Quando eu assumi, mataram 2 professores. Então, o narcotráfico tomava conta dessas áreas, que era o aluno ter que distribuir droga dentro da hora do recreio. Certo? O professor nenhum tinha coragem de ir lá dizer para o delegado ou para a polícia aquela ameaça que estava sofrendo e como deve estar sofrendo no Brasil inteiro. Eu sou muito exigente, eu sou muito detalhista. Então, meus colégios todos são com grama esmeralda, tá certo? A qualidade da tinta é a melhor que existe. Certo? A minha quadra, ela tem todo um suporte próprio para o atleta ali poder treinar. A sala de aula tem que estar rigorosamente arrumada. Tá certo? O meu material didático ele é o melhor. A produção da minha grade curricular é feita dentro da Secretaria de Educação, onde em Goiás você roubava 11 mil carros por mês, onde nenhuma caminhonete a diesel circulava, onde não tinha uma seguradora que fizesse seguro de uma caminhonete a diesel. Tá certo? O cidadão tinha medo de comprar e ser assaltado na saída da concessionária, ou se não morrer com o roubo daquelas caminhonetes. Elas eram desmontadas em Goiânia ou levadas para o Paraguai. Essa é uma prática também de um narcotráfico que as facções iam tomando espaço e cada uma se especializando numa área. Então, eu investi fortemente e acompanho diariamente em 1.000 homens formados na inteligência da polícia. Aí cria-se um conselho. Aí o conselho vai ouvir o invasor. Aí vai ouvir o cidadão que é proprietário. Certo? Não existe em lugar nenhum do mundo. O invasor é um criminoso, está entrando ali, tem que ser retirado imediatamente. Então, eu não aceito isso. Olha, eu tenho que ter uma controladoria, eu tenho que ter uma corregedoria enérgica na minha polícia. Mas eu não posso colocar
uma câmara do meu policial, que eu sei que vai falar, para me incriminar, tudo bem, então deixa acontecer aí. Tá bom, e aí? Onde é que vai a segurança do seu Estado? Então, eu não admito, milícia, eu não admito que as pessoas possam extrapolar a lei. E tem um controle firme em relação a isso, e todos que se ousaram a atravessar a frente, a nossa polícia foi lá e os prendeu. O cidadão está totalmente protegido, certo? Ele não está hora nenhuma sendo agredido. Ele está andando, está indo para casa, está andando de carro, está chegando na propriedade rural dele, não tem problema nenhum. Agora, por que nós conseguimos essa taxa? Primeiro, porque nós formamos batalhões especializados, com altíssima tecnologia. Eu tenho batalhões especializados para tudo, confronto de fronteira, para batalhão de cargas, de combustível, de droga, tenho aquele que é a parte específica de banco, aquele que é de carro forte, aquele que é de novo cangaço. Eu tenho toda uma inteligência montada com salas de controle, com parcerias integradas com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal. Então a minha inteligência está ali dentro de uma sala dessa, dentro da Polícia Federal. Goiás está ali em 9º lugar, com a taxa de 22,8%. Não sei o senhor onde que está disso, né, do homicídio. Se está em cima da reação da polícia ou se está em cima de homicídios em cima do próprio cidadão da criminalidade no dia a dia no estado de Goiás, essa taxa. Eu estava saindo para cá falando com o meu comandante da Polícia Militar, eu estou há 4 dias sem nenhum homicídio no estado inteiro, para você ter uma ideia. Agora, é lógico que o cidadão que escolheu aí enfrentar a política da polícia, você sabe que são faccionados que andam, meu amigo, com calibre 762, 556, .50, certo? Que nem arma a nossa Polícia Militar tem. Então essa taxa de homicídios o senhor atribui à morte de bandidos? Lógico, a morte de enfrentamento que teve. Que é o maior foco hoje no mundo, as penitenciárias brasileiras, do crime. Que são escritórios do crime. Exato. Ali ele manda a ordem para mandar matar as pessoas, mandar executar as pessoas. Bom, então, esse sistema penitenciário de Goiás, tá certo? A pessoa não vai lá ter visita íntima com faccionado e nem com estuprador. Não tem. Certo? Ele não tem esse negócio, porque eu sou advogado, eu posso falar com ele em sigilo. Como assim? Se o advogado pode depois ir lá levar para executar uma pessoa. Então, qual é o dom maior que nós temos? Não é a vida? A vida não pode ter valor ponderal. Certo? Um direito, certo? Não pode amanhã tirar a vida de uma pessoa. Então, isso é quem tem que analisar. E bloqueador vai lá, numa visita íntima, aí manda, tá certo? A gangue dele aqui matar tantas pessoas, executar tantas pessoas. Você vai em Goiás como repórter, você vai andar nas penitenciárias todas e você vai ver o padrão nosso. Agora, lá cumpre pena. E tudo lá não tem negócio de cidadão ficar lá no telefone celular, ficar cheirando cocaína, ficar alugando quarto de motel dentro do presídio, ficar fazendo churrasco, tá certo? Ficar fazendo reunião para mandar matar a pessoa. Isso não existe. O que você tem que imaginar hoje é que nós temos hoje a melhor safra de governadores no país. Cada governador está fazendo a sua tarefa de casa, está tendo uma disputa extremamente positiva. O problema é que o governo federal não quer saber de nada, ele quer criar factoide e ficar discutindo ideias inférteis. Aí não dá para você sentar numa mesa de discussão dessa, ficar 4 horas, o cidadão diz assim, mas vem cá, você vai repassar mais dinheiro para o Estado? Você vai montar uma guarda nacional capaz de vasculhar nossas fronteiras? Você contratou algum satélite de precisão máxima para saber o deslocamento dessas facções? Você tem drone de longo alcance? Você tem uma política na América Latina para você dizer, só existem 3 países que produzem cocaína. Por que então que você não senta nacionalmente e diz, olha, vamos ressaltar um negócio com a Venezuela, com a Colômbia, com a Bolívia, e vamos acertar aqui para a gente poder achar um acordo, para vocês não estarem inundando o mundo de cocaína. Isso é política nacional, meu filho. No crime organizado eu usei exatamente a rigidez da inteligência em identificar as cabeças. Certo? Eu tenho hoje 54 faccionados que estão dentro de uma ilha lá nas favelas do Rio de Janeiro, por uma decisão do Supremo, que você não pode entrar lá para prender essas pessoas. Eu tenho 54
lá criminosos monitorados por nós. Certo? Um desceu para a praia de Copacabana, nós prendemos. O outro foi para o Espírito Santo, nós prendemos na estrada. É o 56, tem 54. Então, em relação aos demais de Goiás, já estão presos. Tá certo? Então, isso aí foi um trabalho de inteligência e de ação mesmo, para valer, para saber que se você desarticula os comandos principais, essa estrutura de baixo, ela desidrata. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando a viver aqui na internet e ganhar mensalmente em dólar. Assista a aula que é totalmente gratuita e eu tenho certeza que você vai aprender o passo a passo. Não é jogo, enrolada, tigrinho, nada disso. É aprender a criar conteúdos de notícias e rentabilizar mensalmente em dólar. Então, se você quiser aprender, clica no link no primeiro comentário fixado ou então aqui na descrição. Pessoal, o governador Ronaldo Caiado é sensacional. Ele já é pré-candidato a presidente. Algumas pessoas não acreditam nele e, com certeza, por ele ser governador de um estado pequeno e não ser conhecido nacionalmente, mas ele já está fazendo as suas andanças, ele já está fazendo a sua parte, né? O seu papel ele já fez nesses 8 anos no estado de Goiás, que foi combater a criminalidade, que foi melhorar a educação e muitas outras coisas. Agora ele está na corrida eleitoral para a presidência da República. A minha opinião sincera é que dificilmente ele pode chegar no segundo turno por causa que, concorrendo com Lula, o principal adversário é o Bolsonaro. Caso o Bolsonaro não esteja em condição de disputar, ele vai indicar uma pessoa. Então, nesse caso, a pessoa que Bolsonaro indicar é que vai ser a mais viável. Agora vai depender de quem vai ser o nome que ele vai indicar, né? Talvez, pode ser a Michelle Bolsonaro. Outros dizem que é o Eduardo Bolsonaro. Outros dizem Flávio Bolsonaro. E outros colocam até a Michelle Bolsonaro. Não sabemos ainda quem é. Torcemos para que o presidente consiga reverter a sua situação de inegibilidade e não esteja preso por causa dessa perseguição política, por causa do suposto golpe de Estado que ele queria dar aqui no Brasil. Sabemos que essa é o factoide, né, que vem movendo esses 4 anos aqui no nosso Brasil. Mas precisamos de alguma forma tirar o desgoverno que aí está. Por quê? Porque o Brasil não avança, não cresce. A segurança pública, ao invés de trazer mais índice de segurança, está trazendo índice de criminalidade. Essa que é a triste realidade. A educação aqui no Brasil continua a mesma coisa, se não pior. Ou seja, a dívida no Brasil só crescendo, inflação. Então, o que esse governo tem a propor? O que esse governo fez? Qual foi a boa obra? O que ele vai deixar no marco histórico como registrado no nome de Lula? Essa daqui foi um marco, essa obra em memória de Lula. Isso aqui vai ficar nada, vai ficar corrupção aí do INSS, como nós estamos sabendo. Não sei quantos bilhões desviados de pessoas idosas, doentes e tantas pessoas precisando. E esse governo perdulário simplesmente... Não estou dizendo que foi o Lula, mas se for o governo dele, ele é o responsável, então tá tudo junto. Simplesmente assaltaram o bolso das pessoas que mais precisam aqui no nosso país. É triste, é lamentável, é digno de que essa quadrilha, né, seja todos investigados e os culpados sejam presos. Eles estão querendo agora jogar a culpa nas costas de Bolsonaro. Não, foi no governo Bolsonaro, governo Bolsonaro. Então, se for o governo Bolsonaro, que se investigue a fundo. E para que essas investigações avancem, não só na Polícia Federal, mas na CPMI do Congresso, é só a esquerda assinar a assinatura que estão coletando para a CPMI, que nenhum deputado de esquerda assinou, nem do PSOL, nem do PT, nenhum daqueles que está dentro da cúpula do governo quis assinar para investigar essa falcatrua, esse assalto aqui no nosso Brasil. Então, sabemos muito bem, se não quer investigar, porque alguma coisa tem. Aí a argumentação deles é, não, vamos deixar na mão da Polícia Federal. Mas se a Polícia Federal está amando
do próprio governo. Quem vai confiar? Não estou dizendo que os policiais não sejam íntegros, mas o cabeça, a liderança, né? O secretário que é indicado pelo Lula, esses aí nós não podemos confiar porque eles vão dar um jeito de passar um pano para melhorar a imagem do governo. Essa é a triste realidade. É assim que eu penso. Tomara que não, tomara que se investigue e os culpados sejam achados e que de alguma forma esse dinheiro seja devolvido, que eu acho muito difícil. Se tem uma das coisas que eu acho difícil é que esse dinheiro que foi roubado seja devolvido. Pelo contrário, vai tirar dos impostos dos brasileiros para compensar esse rombo bilionário que foi desviado. E aí onde entra a triste realidade. Os brasileiros, trabalhadores, vão ter que pagar imposto para cobrir o rombo que roubaram os aposentados aqui no nosso Brasil. Triste realidade, mas esperar o quê, né, desse governo? Ele já fez isso lá atrás, não seria nenhuma novidade ele repetir a mesma dose como ele tem feito agora. Mas que 2026 nós venhamos eleger um presidente de fato e de verdade que queira fazer alguma coisa pelo povo brasileiro. Então, se você gostou desse vídeo do Ronaldo Caiado, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.